Beleza, minha gente, vamos lá para mais uma questão do Enem. Questão do Enem 2015, segunda aplicação, falando de dinâmica, falando de lei de Newton, falando de força de atrito. Olha só, num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo. Caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa, o sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale 1,0 e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais vale 0,75. O Mi estático máximo, o Mi estático é sempre maior que o Mi cinético. Então ele fala assim: dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. Então eles iniciam a frenagem no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estático máxima para a frenagem. O carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10. As distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1, que é chamada distância D1, e carro 2, distância D2, percorrem até parar, são quanto? Então ele quer saber o seguinte: um carro freou com ABS. Qual a distância que ele freou? Sabendo que quem mandou nesse caso foi a força de atrito estática máxima. O outro carro freou sem ABS. Falando aqui no texto que quem mandou nessa frenagem foi o atrito dinâmico, o atrito cinético. Então, como é que nós vamos fazer? Senhores, para a gente poder calcular distância, nós temos que ter velocidade inicial, velocidade final e aceleração. Porque aí eu uso a equação de Torricelli, ela mistura cinemática. Ele já disse as velocidades iniciais, 108. Aí a velocidade final é 0, porque ele falou que o carro vai parar. Ele quer saber a distância até parar. Então eu tenho velocidade inicial, eu tenho velocidade final, eu preciso achar a aceleração de cada carro para que eu consiga então encontrar a distância percorrida por cada carro. Bom, o que eu vou supor aqui? Que o carro 1 freou com atrito estático e o carro 2 freou com atrito estático máximo e o carro 2 freou com atrito dinâmico, conforme o enunciado falou, gente. Então, observa, tá? Vamos lá. Qual vai ser a distância do carro 1? O 1 é o que freia com atrito estático e o 2 com atrito cinético. Beleza, velocidade inicial dos dois é a mesma, velocidade final dos dois é a mesma, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Show! Como é que eu vou achar essas distâncias? Primeira coisa é achar as acelerações, tá? Então, repara que ele deu as distâncias aqui em metros, então nós não vamos ficar com quilômetro por hora. Primeira coisa que nós vamos fazer, vai tirar esse quilômetro por hora e botar metros por segundo, mas ele usou aqueles valores manjados, né? Ele usou aqueles valores que são conhecidos, 108, 72, 36, são aqueles valores que fica fácil passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Show de bola! Então, olha só, vamos achar aqui, ó, já troquei 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. Mas, aí, o que acontece? Eu vou admitir que quando eu estou freando, a única força horizontal é o atrito. Vou admitir que quando eu estou freando, a única força horizontal é o atrito. Então, força resultante, massa vezes aceleração, qual é a única força horizontal? Força de atrito. Massa vezes aceleração. Legal. Aí, olha só, a força de atrito vai ser μ vezes a normal. Se for a força de atrito estático, é o μ estático vezes a normal. Se for a força de atrito dinâmico, é o μ dinâmico vezes a normal. Tá bem? Então, observa. Se eu trocar que normal é igual ao peso, na horizontal, o valor da normal é igual ao valor do peso. Então, tirei normal, botei mg. Show! Como é que eu acho a aceleração? Repara que eu não preciso da massa. A massa corta. Então, a aceleração vai ser μ vezes g. Olha que legal. A aceleração
no caso aqui, a desaceleração de um carro durante uma frenagem, supondo que a única força que atua no carro foi a força de atrito, vai ser Mi vezes G. Então, repara que no carro 1 vai ser o Mi estático, porque ele vai frear com atrito estático máximo, então Mi estático vezes G, você vai ter 1 vezes 10, a aceleração do carro 1, 10 metros por segundo ao quadrado. Lógico, pessoal, que essa aceleração seria negativa, porque está desacelerando. Essa aceleração seria para a esquerda e a velocidade para a direita, vamos falar assim, está freando, então a aceleração seria negativa. Como isso aqui é uma análise vetorial, a resposta chega aqui sem sinal. Eu coloquei o sinal por minha conta para lembrar que é uma desaceleração. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a equação em Torricelli, vou botar a velocidade final 0, velocidade inicial 30, a aceleração menos 10 e vou achar ΔS, que seria o D1, a distância que o carro 1 andou. Se eu fizer essa conta, fica fácil, automaticamente vai dar 45 metros. O carro 1 andou 45 metros para parar. É óbvio que o carro 2 vai ter um freio pior, então ele vai andar uma distância maior para parar. Então, vamos lá, faça a mesma conta aqui, Mi dinâmico vezes G, porque o carro está freando com as rodas travadas. Mi cinético vezes G. Faço aqui, cinético é 0,75, que tem um errinho de digitação, pessoal. 0,75 é o cinético. 0,75 vezes 10. 0,75 vezes 10 vai dar 7,5. Novamente negativo, porque é uma desaceleração. Jogo na mesma fórmula, onde V é 0, termina com 0, começa com 30 e A agora é 7,5 negativo. Se eu botar o meu 7,5 negativo aqui, fizer essa conta, vou achar que D2 é 60 metros. Então, carro com freio ABS gasta 45 metros para parar, o carro sem freio ABS vai gastar uma distância maior, vai levar uma distância maior, 60 metros para parar, alternativa letra A, minha gente. Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau!